Bom, pessoal da ESA, então sejam todos muito bem-vindos, né? Essa aula aqui ela tinha sido só feita em papel, mas a partir de agora a gente vai ter ela também em vídeo, tá? O assunto de conjuntos ele é um assunto muito importante na prova da ESA, então é bom que vocês deem uma olhada com muito cuidado nesse vídeo, porque são questões fáceis que a gente não pode perder. Por isso que então eu tinha colocado para vocês semana passada a aula 2, né? Agora a gente volta para a aula 1 e também vai estar disponível para vocês aí a aula 3 também na sequência. Bom, então vamos lembrar algumas coisas sobre teoria de conjuntos. Primeiro, o que é conjunto, né? Quando eu falar de conjunto, eu estou falando de uma coleção de elementos. Né? Então, o elemento ele é uma coisa que ele é indissociável. Indissociável. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma pessoa é um elemento. Um pelotão é um conjunto de pessoas. Então, quando a gente vai fazer o coletivo de elementos, a gente acaba parando em conjunto. Agora, por ser subconjunto, significa que é um conjunto dentro de outro conjunto. Então, tipo, tem o conjunto bebê e tem o conjunto mãe aqui. Tem duas maneiras que a gente pode descrever um conjunto. Por exemplo, a gente pode listar ele. Por exemplo, se eu for fazer, sei lá, pares. Conjunto dos números pares. Eu posso listar eles, então. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Lembrando que o conjunto de números pares é um conjunto infinito, né? Então a gente pode listar ou enumerar um conjunto infinito botando esses três pontinhos aqui no final. Agora, por exemplo, eu também posso colocar, né? Eu posso descrever por uma lei ou propriedade. Então, por exemplo, é todo 2x, sendo que x é o número natural. Então, isso é uma outra maneira de listar. Essas duas coisas aqui são iguais. Agora, quando a gente vai falar de conjuntos, a gente pode falar o que está dentro de um conjunto ou o que está fora de um conjunto. E na matemática tem que tomar cuidado com qual palavra tu usa. Então, quando a gente fala que algo pertence, o símbolo de pertence é esse daqui, ó, é um ezinho. E sempre que é o negativo, a gente passa, né, uma barra invertida atravessada. Então seria não pertence. Agora, o contém, ele é assim. E aí, para fazer o não contém, ele vai ser o mesmo símbolo, só que com essa barra invertida aqui. Agora a pergunta, será que pertence e contém não é a mesma coisa? Negativo. Dentro da matemática, contém e pertence são coisas diferentes. Por exemplo, o Joãozinho pertence ao segundo pelotão. E o segundo pelotão está contido na primeira companhia. Então, o que vai acontecer? A gente usa a questão de pertinência quando é de elemento para conjunto e a gente usa a questão do contido quando é de relação entre conjuntos, então de conjunto para conjunto. Então, o que a gente pode ver aqui, ó, quando eu digo que o segundo pelotão está contido na primeira companhia? Se eu fosse desenhar um diagrama, se essa aqui é a primeira companhia, então o segundo pelotão está aqui dentro. Então a gente pode afirmar, por exemplo, que o segundo pelotão é um subconjunto da primeira companhia. Certo? Bom, aí depois que a gente já definiu o que são as coisas do conjunto, a gente pode operar em conjunto. Então, para vocês, tem três operações básicas: união,
e interseção, e um outro que ainda não está aparecendo aqui, mas a gente vai falar mais tarde, que é a diferença. Então, quando a gente fala união, eu estou juntando todos os elementos. Quando eu falar interseção, então eu estou procurando quais são os elementos que estão em comum entre eles. Então, se eu digo que ele está na interseção, ele está nos ambos conjuntos. Certo? Agora, o sentido da diferença é um pouquinho mais diferente. Por quê? Vou até colocar aqui. Quando eu faço um A menos B, quem é que vai pertencer a A menos B? É aquele cara que pertence a A e não pertence a B. Então, ele está no primeiro conjunto, mas ele não pode estar no segundo conjunto. O complementar é como se fosse o não conjunto. Por exemplo, né, se a gente fosse fazer o complementar do conjunto dos militares, seria o quê? Todos aqueles que não são militares. Então, o complementar seria, por exemplo, os civis. Bom, aí uma maneira que vocês podem ter observado que eu estou fazendo já é representar conjuntos pelo diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? Basicamente é desenhar os conjuntos. Mesmo o conjunto sendo infinito, a gente pode usar uma bolinha para representar um conjunto. Então, com o diagrama de Venn, a gente pode ter anéis duplos ou anéis triplos, como esse daqui. Bom, como é que a gente usa esse anel? Primeiro a gente tem que entender essas sobreposições. Essa sobreposição aqui, ó, que eu vou pintar de amarelo, essa sobreposição aqui, ela é a interseção do conjunto A, do conjunto B e do conjunto C. Então, significa que aqui é o A interseção B interseção C. Então, esse aqui é o miolo. Esse aqui são os elementos que estão em comum em todos os conjuntos. Então, o que seria esse pedaço aqui, ó, que eu vou pintar agora de vermelho? Esse pedaço aqui, ele é, além daquela interseção entre todos os conjuntos, é aqueles que têm a interseção entre, além desses daqui, deixa eu abrir o laser point, além desses daqui, então, se eu fosse pegar tudo isso daqui, ó, todo esse daqui, toda essa folha vermelha, seria o A interseção B. Opa, desculpa, A interseção C. Deixa eu pegar outra cor aqui. A interseção C. Toda essa folha aqui. Deixa eu até apagar aqui. Ó, A interseção C. Deixa eu botar aqui em vermelho. Sim. Agora, o que seria essa folha aqui em verde? Essa folha aqui em verde, ela é o miolo entre o B e o C. Então, ela vai ser a interseção de B e C. E agora, por último, né, se a gente for pegar essa daqui, deixa eu ver, em púrpura, essa daqui, essa folha aqui, essa folha ela vai ser o quê? Ela vai ser o A interseção B, né? Por quê? Ela é o pedaço do A com o pedaço do B. Agora, qual é a melhor maneira de abordar essa relação matemática que aparece aqui, que é a união dos três conjuntos?
Porque ele está pegando os 3 conjuntos, pegando as 3 folhas e diminuindo, e depois pegando só aquele miolinho. Por que ele faz isso? Porque quando a gente pega e desconta 3 vezes aqui as folhas, tu acaba tirando 2 vezes isso aqui. Por isso que tu tem que repor uma. Então, uma grande sacada que tem aqui é de trabalhar com um diagrama desmontado. Tá? Isso aqui é difícil vocês acharem, mas ele ficaria assim. Ó. Então, assim. Deixa eu fazer aqui com uma outra cor. Assim. Assim seriam os 3 pedaços maiores. Aí depois vem as folhas. Então, aí tem, por exemplo, aqui, ó. Tem a folha aqui. Opa! Esqueci de fazer o pedaço do meio. E aí vem as 3 folhinhas aqui. Fica um símbolo meio maluco. Mas se vocês desmontarem e destacarem cada pedaço aqui, ele vai ficar mais ou menos esse desenho maluco aqui. Esse desenho maluco ele é muito bom de trabalhar, então a gente vai ver desmontado ele depois. Bom, então como vocês vão perceber agora na lista de exercícios, né? Então qual é a tendência clara? A tendência é que caia coisas em relação ao diagrama com um problema bem prático. Tá? Então bizu para a prova. Esse exercício de trabalhar com o número de conjuntos, ele é muito bom e é basicamente assim, se eu soubesse da prova, minha grande aposta estaria em questões sobre conjuntos desse tipo que eu vou apresentar em seguida. Então, gente, vamos agora a um exemplo aqui com 2 conjuntos, por isso que a gente tem um anel duplo. Então, dos 180 funcionários, o que acontece? Os 180 funcionários é o total. Então, eu já sei que o total, tanto dentro quanto fora desse conjunto, tem que fechar os 180. Então, sabemos que 108 fala inglês, 68 fala espanhol, 32 não falam nem inglês nem espanhol. Então, a gente já tem aqui quais são os nossos conjuntos. Pessoas que falam inglês e pessoas que falam espanhol. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar aqui dentro, né? Colocar aqui o que cada bolinha representa. Então, a bolinha da esquerda representa as pessoas que falam inglês e a da direita as pessoas que falam espanhol. Então, o que vai acontecer? Aqui dentro é quem fala inglês e espanhol. Aqui, nessa parte aqui, vai ser o pessoal que fala só inglês. E nessa parte aqui vai ser o pessoal que fala só espanhol. Opa. Só espanhol. E o que fica aqui fora? Aqui fora é aqui não fala nada, só português. Então agora a gente vai ver. Se eu for pegar, somar todo mundo aqui, o que vai acontecer? A gente tem 108 pessoas no inglês, a gente tem 68 no espanhol, a gente tem 32 que não fala nada. Se a gente somar isso aqui, 28 mais 68 mais 32, a gente fica com 208. Só que 208 é maior do que os 180 funcionários. Então, o que vai acontecer? Como o cara fala inglês e espanhol, então o carinha que fala inglês e o carinha que fala também espanhol, esses dois caras, esse mesmo cara,
ele é contado 2 vezes aqui nesse conjunto. Quantos são desses? É só diminuir do total, ou seja, 28 pessoas. Letra B. Agora vamos dar um exemplo aí com 3 conjuntos. Então, cada um dos 51 professores de uma escola leciona em 3 prédios. 32 lecionam no prédio A, 30 lecionam no prédio B, 29 lecionam no prédio C, 17 no A e B, 18 no A e C e 13 no B e C. E a pergunta é, quantos lecionam nos 3 prédios? Então ele está perguntando, sendo esse aqui o A, esse aqui o B e esse aqui o C, quantos lecionam nos 3 prédios. Muito bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela soma, né, que a gente tinha visto antes, que é somar os 3 conjuntos, diminuir pelas interseções e diminuir e somar o miolo. Então, vamos ver o que é cada um. Então, 32 no prédio A, então aqui é o 32. 30 no prédio B, então aqui é o 30. Deixa eu apagar esse maisinho aqui. Nós temos 29 no prédio C. Depois, o que é a interseção de A e B? A interseção de A e B é esses 17 professores aqui. Agora, A e C são os 18 aqui. E o B e C são os 13. E agora a gente sabe que aqui é o X. E a gente sabe que esse total aqui tem que dar 51. Então, a gente tem 32 mais 30 mais 29 menos 17 menos 18 menos 13 mais x igual a 51. Então, 32 mais 30 mais 29 menos 17 menos 18 menos 13 dá 43. Então, a gente tem aqui 43 mais x igual a 51. Logo, o x é 8, que é a resposta aqui, letra C. Então, gente, vamos só fazer aqui um resumão de conjuntos numéricos, tá? Isso aqui cai muito pouco e caía muito antigamente, tá? Tá previsto no edital, mas não é uma coisa aí que vai, no máximo, uma questão e acredito que seja difícil de aparecer, porque tem outras coisas ainda mais que esse ano reduziu o número de questões. Então, eles vão ter que primar por alguns conteúdos e eu acho que esse seria um conteúdo que ficaria de fora, mas é sempre bom dar uma relembrada. Então, só lembrando alguns conceitos. Primeiro, o que é um número natural? O número natural é aquele que a gente usa naturalmente para contar. Lembrando que o zero é um número natural. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aí, a partir da problematização da subtração, a gente acaba criando um novo conjunto, que ele é infinito para cá e infinito para lá, que são os números inteiros, né? Os números inteiros são aqueles que não têm expansão decimal e podem ser tantos positivos como os negativos. Depois, aprofundando um pouco mais o conjunto numérico, a gente tem os números racionais. O número racional, por que ele é chamado de racional? Porque ele é a razão entre inteiros.
Então, que é o que está escrito nessa definição aqui. Então, para ser considerado um número racional, ele tem que ser uma divisão entre dois números inteiros. Então, por exemplo, raiz de 3 sobre 2 não pertence aos racionais. Esse número aqui, o raiz de 3 sobre 2, ele é um número irracional. Né? Então, são todos aqueles... Por que ele é irracional? Não é porque ele é louco. Ele não é racional, então ele não pode ser expresso pela razão de dois números inteiros. Alguns exemplos clássicos, né? As raízes bagunçadas, aquelas que não dão um número natural, ou inteiro, né? No caso a raiz cúbica negativa, e o número π, e tem esse cara aqui que também é conhecido como constante de Euler. Tá? Vocês provavelmente vão ver isso aí, mas fiquem ligados que ezinho também é um número irracional. E aí, quando a gente une, né, os números, agora que a gente já sabe toda essa parafernália, quando a gente une os racionais e os irracionais, a gente acaba tendo o conjunto dos reais. O que tem que cuidar para a prova? A questão da hierarquização dos conjuntos. Então, por exemplo, se um número é natural, ele também é inteiro, também é racional e também é real. Então, por exemplo, 4 pertence aos reais. 4 pertence aos racionais. Menos 8 quartos pertence aos inteiros, né? Porque menos 8 quartos, né, é a mesma coisa que... 8 quartos é a mesma coisa que 2. Menos 2. Né? Então, se um valor está aqui, ele pertence tanto a esse conjunto, como a esse conjunto e a esse conjunto. Então, o que a gente agora pode falar da relação de pertencer ou conter? Que os reais... vamos fazer o contrário. Que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos reais, e esse, por último, estão contidos nos... os naturais contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, e, por último, estes todos estão contidos nos reais. E depois a gente vai ver lá que também toda essa galera aqui está contido no conjunto dos números complexos. Agora a gente vai aí para alguns exercícios comentados da apostila. Não fiz todos, tá? Mas tem aí alguns aí para vocês se divertirem na apostila, e qualquer dúvida vocês podem comentar ali no vídeo, ali no canal no YouTube. Bom, então vamos começar aqui com esse aqui da Academia da Força Aérea. Então, entrevistando 100 oficiais da AFA, descobriu-se que 20 deles pilotam a aeronave Tucano, 40 o Esquilo e 50 não são pilotos. Então, eu tenho duas categorias. Tem o pessoal que pilota o Tucano e tem o pessoal que pilota o Esquilo. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um anel duplo. Num conjunto vai estar o pessoal que pilota o Tucano e no outro o pessoal que pilota o Esquilo. Bom, eu já sei que 50 não são pilotos, então esses 50 ficam aqui fora. 40 pilotam Tucano e 20 pilotam o Esquilo. Só que se eu somar 40 mais 20 mais 50, dá 110. Ou seja, a gente tem 10 a mais. Esses 10 a mais é que estão aqui no meio. Por quê? Eles são contados tanto aqui quanto aqui. Então agora, por exemplo, eu já posso descobrir quem pilota só o Tucano. É só fazer 40 menos 10, que dá 30. E agora eu também consigo saber
quem só pilota o esquilo. É só pegar os 20 menos 10, que sobrou 10. Então, o que eu descobri? 30 só pilotam Tucano, 10 pilotam ambas aeronaves, 10 só pilotam o esquilo e 50 não pilotam nem o fogão de casa. Então, quantos pilotam o Tucano e o esquilo? Ele está preocupado nesse valor aqui. Então, resposta correta, 10 oficiais da aeronáutica. Então, agora a gente vai para uma questão desse ano da ESA. Então, em uma escola particular foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre língua estrangeira. 110 alunos fizeram um curso de inglês, 28 fizeram um curso de espanhol e ainda 20 pessoas frequentaram um curso tanto de inglês como de espanhol. Qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum dos dois cursos? Então, nessa questão ele está preocupado com o pessoal que está aqui fora. Só que a gente tem um outro problema, porque está perguntando em porcentagem. Então, a gente primeiro tem que descobrir quantos por cento vale cada aluno. Como 200 alunos valem 100%, então a gente pode, se dividir ambos os lados por 2, a gente tem que 2 alunos equivalem a 1%. E agora a gente guarda essa proporção aqui. Muito bem. Então, eu tenho duas categorias. Tem o pessoal que fez inglês e tem o pessoal que fez espanhol. Então, o que eu sei? Agora a gente pode começar de dentro para fora. Eu sei que 20 pessoas responderam que frequentam ambos. Então, eu já sei que aqui dentro, no miolo, é 20. Aqui, então, é inglês e aqui é espanhol. Agora, a gente tem que 28 alunos, 28 alunos responderam que frequentam o curso de espanhol. Então, só que já tem 20 aqui no miolo. Então, só espanhol vai ser 28 menos 20, ou seja, 8 só espanhol. E agora, por último, a gente tem que 110 alunos frequentaram o curso de inglês. Só que desses 110 já tem 20 aqui, então a gente tem que descontar esses 20. Então, a gente pega os 110 e desconta os 20, ou seja, 90. 90 só espanhol. Desculpa, só inglês. Agora, a gente tem o que? A gente já tem 90 aqui, 20 aqui e 8 aqui. Se eu somar 90 mais os 20 do miolo, mais os 8, a gente tem aqui 118 alunos. Só que o total é 200 alunos. Então, a gente tira os 118 e vai ser a galerinha que está aqui fora. 200 menos 118 vai dar 82. Então, o que vai acontecer? Como cada 2 alunos é 1%, então isso aqui dá 41%. Olha que estranho. Eu acho que deve ter tido um erro de digitação aqui, mas a resposta correta aqui é 41%. Então vamos em uma questão aí da ESA 2019. E é uma escola com 180 estudantes. Sabe-se que todos os alunos pelo menos leem um livro. O que isso aqui quer dizer? Que não tem nenhum aluno fora do conjunto aqui no complementar. Sabe-se que 50 alunos leem somente o livro A, 30 somente o livro B, 40 somente o C. Essa questão aqui era diferentona, por causa da palavra
somente. O somente quer dizer o seguinte, quer dizer que esse 50 aqui, se aqui a gente utilizar como o conjunto A, aqui o B e aqui o C, esse 50 é essa parte aqui, ó. É essa parte em azul aqui, ó. Aí o que vai acontecer? O somente B vai ser essa parte aqui, ó. Então aqui vai ser 50. Opa, desculpa, 30. Aqui vai ser 30. E os 40 vão ser aqui. Aí o que vai acontecer? Do 180, a gente já pode descontar 50 mais 30 mais 40, que são 120. Então sobrou 60 para o lugar onde está em branco. Só que se tu somar esses três aqui, a gente tem 90. Então tem 30 que estão repetidos. E esses 30 é o que tem aqui. Se tu fizer esse pensamento, tu vai errar. Inclusive a resposta estaria prevista aqui. Porque tu tem que lembrar o seguinte. O cara que está aqui no miolo, ele está sendo contado aqui, aqui e aqui. Então ele está sendo contado 3 vezes. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A melhor maneira de fazer isso aqui é o seguinte. Bota aqui um x. Então a gente sabe que aqui A e C então é 25 menos x. A gente sabe que aqui é 40 menos x. E a gente sabe que aqui é 25 menos x. E tu sabe que todo esse pedaço aqui tem que dar 60. Porque os alunos que sobraram. Então aí agora a gente vai fazer, né, 25 menos x mais x mais 40 menos x mais 25 menos x. Isso tem que dar 60. Então, esse x se cancela com esse. Então, o menos x daqui com menos x daqui fica menos 2x. E a gente tem, então, 90 menos 2x igual a 60. Menos 2x igual a 60 menos 90. Menos 2x igual a menos 30. X igual a 15. Muito cuidado para não errar e cair nesse pega-ratão aqui. Agora mais uma questão de 2018. Num grupo de 25 alunos, 15 praticam futebol e 20 voleibol. Então a gente já identifica aí rapidamente, né, que a gente tem duas categorias, voleibol e futebol. Então, vôlei e futebol. Então, 15 praticam futebol e 20 praticam voleibol. Então, se eu pegar futebol mais vôlei, eu vou ter 15 mais 20, ou seja, 35. Só que são 25 alunos. Então, tem 10 alunos aqui que estão no miolo. Então, agora para descobrir quantos jogam só vôlei, né? 20 menos 10, ou seja, 10 só vôlei, e 15 menos 10, 5. Só futebol. Agora a pergunta é, qual a probabilidade de escolhermos um aluno ao acaso e ele praticar futebol e voleibol?
Então, tu está interessado nesse cara aqui. Então, a probabilidade é 10 por 25, que é a mesma coisa que 2 quintos, que é a mesma coisa que 0,4, que é a mesma coisa que 40%. Agora, para finalizar essa nossa aula rápida, né, tem uma fórmula que pode aparecer, que é a questão de quantos subconjuntos tem um conjunto. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto que é AB, quais são todos os subconjuntos que pode ter esse conjunto? O vazio e o próprio conjunto são subconjuntos de um conjunto. Além disso, eu posso ter só o A e só o B. Então, tu viu que deu 4. Se eu tivesse A, B e C, o que vai acontecer? Eu vou ter o vazio, eu vou ter o com A, com B, com C, o AB, o AC e o BC e o ABC. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que está acontecendo? A cada novo elemento, eu acabo dobrando o número de possibilidades. Então, o número de subconjuntos de um conjunto é 2 na n, sendo que n é o número de elementos. Então, 2 elevado a um certo expoente, que dá 256. 256 é 2 na 8. Logo, esse conjunto tem 8 elementos. Certo, gurizada? Espero aí que esse vídeo ajude vocês a estudar. E sempre lembrando, né? Se vocês tiverem dúvida ou tiverem algum exercício, vocês podem mandar por e-mail ou vocês podem também postar a dúvida ali no YouTube. Certo, gurizada? Até a próxima aula.